Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal Matematizar para mais uma videoaula de matemática. E nessa videoaula eu quero tratar com vocês a respeito do cálculo da potenciação. Sim, a potenciação é uma operação matemática. E do que ela trata? Ela trata de uma multiplicação de fatores iguais. Essa é a definição de potenciação. Para saber calcular uma potência, basta que você saiba multiplicar. Então, o objetivo dessa videoaula é nós vermos diferentes multiplicações no contexto dos números reais. Então, vamos lá. Vamos para um primeiro exemplo. Imagine que eu queira calcular quanto é 2 elevado à quinta. Sim, é dessa forma que nós lemos. 2 elevado à quinta. Este número maior aqui é chamado, na minha potenciação, de base. E esse número pequenininho que é escrito logo acima da base é chamado de expoente. Portanto, calcular uma potenciação é você multiplicar esta base, que é igual a 2, por ela mesma, o número de vezes que determina o expoente. Então, como o expoente é igual a 5, eu preciso repetir a base 5 vezes. E, claro, vou multiplicar estes números entre si. Então, recorde, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Agora, basta que eu multiplique. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16 e 16 vezes 2 é igual a 32. A este resultado de uma potenciação é que justamente nós damos o nome de potência. Então aqui nós tínhamos um número bem comportadinho, um número natural, uma base que é um número natural, um número positivo. Vamos ver então agora o que acontece no caso dos números negativos. Imagine que eu tivesse agora menos 3 elevado à quarta. Então, agora eu quero multiplicar o menos 3 por ele mesmo 4 vezes. No caso dos números inteiros negativos, na hora de multiplicar é necessário realizar, em primeiro lugar, a regra de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos é mais. E aí depois eu multiplico os números. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27 e 27 vezes 3 é igual a 81. Então, menos 3 elevado à quarta é igual a 81. Vejamos mais um exemplo de cálculos de potências com números negativos. Imagine que eu queira fazer menos 1 elevado à quinta. Então significa que eu preciso multiplicar o menos 1 por ele mesmo 5 vezes. Neste caso, fazemos a regra de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais e mais com menos é menos. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar sempre igual a 1. Então, daqui nós tiramos duas coisas importantes. Primeiro, observe essas duas potências com base negativa que eu acabei de calcular. Uma coisa que vai acontecer sempre ao realizar a regra de sinal
é que quando o número de fatores que aparece aqui na tua multiplicação for par, no caso aqui nós temos 4 fatores, a regra de sinal vai fazer com que a resposta seja sempre positiva. E no caso das multiplicações, nas potências aqui, onde a minha multiplicação apareceu com um número ímpar de fatores, no caso aqui eu tenho 5 fatores iguais a menos 1, a regra de sinal vai fazer com que a tua resposta seja sempre negativa. Então daqui a gente tira um padrão. Para você não ter que ficar abrindo sempre este cálculo de potências e daí tentar ali enxergar a regra de sinal, você pode olhar sempre para o expoente. Quando o expoente for um número par, como no caso aqui de menos 3 elevado à quarta, onde 4 é um número par, a tua resposta vai ser sempre positiva. Quando você tiver uma base negativa e um expoente ímpar, aí também você não precisa fazer a regra de sinal. Você já sabe que a resposta vai ser negativa. Não quer ficar se lembrando de muitas regras? Faça sempre a regra de sinal que vai dar certo. Mas se você quer ter um pouco menos de trabalho não abrindo esse cálculo da potência, essas multiplicações, você observa o expoente que você saberá determinar o sinal da resposta. Vamos ver agora o caso de uma potenciação de números decimais. Imagine que eu queira fazer, por exemplo, o cálculo de menos 0,7 elevado ao cubo. Será que eu preciso abrir esta potenciação? Não. Eu observo a base, é negativa. O expoente é par ou ímpar? O expoente é ímpar, então eu já sei que a resposta vai ser negativa. Uma outra observação aqui, a leitura dessa potência, menos 0,7 elevado ao cubo. Professor, não é elevado à terceira? Pode ser, mas o mais comum em matemática é nós tratarmos desta forma, elevado ao cubo, justamente porque o expoente 3 ele faz referência com o cálculo do volume de um cubo. Por isso, sempre que o expoente for igual a 3, nós vamos ler elevado ao cubo. Então já sabemos que a resposta é negativa. Agora eu vou fazer a multiplicação da base por ela mesma. E aqui nós precisamos então recordar como calcular multiplicações de números decimais. Então deixa eu apagar aqui em cima. Se for necessário, você pausa o vídeo para fazer as suas anotações. Inclusive, isso é algo bem importante para que você faça um estudo ativo. Então vamos relembrar aqui. Deixa eu pôr aqui para cima também, que eu vou calcular quanto é menos 0,7 elevado ao cubo. Então já sabemos que a resposta é negativa. Bem, multiplicamos 0,7 por ele mesmo. Lembre-se que tem números com vírgula, tudo bem, mas encare a multiplicação como se fossem números naturais, números sem vírgula. 7 vezes 7, 49 vão 4. 7 vezes 0, 0 e com mais 4, 4. Mais 0 multiplicado por qualquer número é sempre igual a 0. A soma aqui, 049. Este número tem uma casa decimal, ou seja, um algarismo depois da vírgula, e esse aqui também. Então, ao total, esses dois números têm duas casas decimais. Então, tomando o resultado, da esquerda para a direita, aliás, desculpe, da direita para a esquerda, contamos duas casas. Uma, duas. Então, a resposta aqui é 0,49. Será que essa já é a resposta da minha potência? Certamente que não. Por quê? Eu multipliquei a base por ela mesma e aqui se repetiu então duas vezes a base, mas está elevado ao cubo. Significa que eu ainda preciso tomar o resultado, que é 0,49, e multiplicar de novo por 0,7.
Então, 7 vezes 9 é 63, vão 6. 7 vezes 4 é 28 e 28 mais 6 é 34. 7 vezes 0 é 0 e com 3, 3. Multiplicação por 0 resulta sempre em 0. Somando 3, 4, 3, 0. Casas decimais, 1, 2, 3 ao total. Da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Agora sim, temos o resultado da nossa potência, que vai ser menos 0,343. E dessa forma nós realizamos então o cálculo das potências com números decimais. Números decimais são números racionais. E nós sabemos que os números racionais não se apresentam só na forma de números com vírgula, decimais. Eles também podem se apresentar na forma de fração. Então, como calcular uma potência de uma fração? Esse é o nosso próximo exemplo. Então, imagine que eu queira agora calcular quanto é 5 oitavos elevado ao quadrado. Quando o expoente é igual a 2, não lemos elevado à segunda, lemos elevado ao quadrado. Isso porque o expoente 2 tem referência com o cálculo da área de um quadrado, tá certo? Então aqui, veja que nós temos a presença dos parênteses, e isso é bem importante, que quando eu estiver calculando a potência de uma fração, para eu saber que se trata do cálculo tanto do numerador quanto do denominador, essa fração ela precisa estar envolvida por um parênteses. Caso contrário, vamos fazer aqui uma observação. O que aconteceria se eu não tivesse o parênteses? Na falta de parênteses, eu faria 5 ao quadrado sobre 8. Observe que até a minha leitura aqui foi diferente. A falta de parênteses indica que eu agora só estou elevando ao quadrado o número de cima, que é o numerador. O número de baixo nada tem a ver com o cálculo da potência. Então eu faria 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, sobre 8. E aí o resultado disso seria 25 oitavos. Diferentemente, no caso que nós temos aqui, com parênteses, eu vou repetir a base, que é 5 oitavos, e vou multiplicar por ela mesma. Ou seja, toda a fração está elevada ao quadrado. Multiplicação de frações. Multiplique os numeradores entre si e depois os denominadores entre si. 5 vezes 5 é 25 e 8 vezes 8 é 64. Portanto, 25 sobre 64 é a resposta para essa potência. Vamos ver mais um caso, e o último, inclusive, dessa videoaula, a respeito da potenciação de frações. Menos 1 sobre 3 elevado à quinta. A resposta é positiva ou negativa? Negativa, uma vez que eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar. Aqui eu quero te ensinar uma outra coisa. Quando você estiver calculando a potência de uma fração, você não precisa ficar abrindo essas multiplicações. Você pode elevar o numerador ao expoente 5, neste caso, né? E depois o denominador ao expoente 5. Então você, quando está calculando a potência de uma fração, eleva em cima e depois eleva embaixo ao expoente que se trata no cálculo daquela determinada potenciação. Já sabemos que aqui a resposta é negativa. 1 à quinta. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre igual a 1. 3 à quinta. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, e 81 vezes 3, se você não acreditar em mim, faça aí os cálculos na calculadora e você vai ver que vai dar 243. Portanto, menos 1/3 elevado à quinta é igual a menos 1 sobre 243.
Uma coisa importante aqui, esse menos, ele não é só da parte de cima, tá certo? Eu posso escrever ele para toda a minha fração. Então, menos 1 sobre 243. Essa foi a nossa videoaula. Espero que esse conteúdo seja relevante para você. Se foi, deixe um curtir aqui nesse vídeo, comente, compartilhe, porque assim você me incentiva a fazer mais conteúdos como este aqui no canal. Até a próxima videoaula!